O motorista que atropelou e matou duas jovens de 18 anos na noite da última quarta-feira em São Paulo tem 12 infrações de trânsito, sendo 7 por excesso de velocidade. Ele tem 71 pontos na carteira. Brendo Santos Sampaio, de 26 anos, foi preso em flagrante depois de matar Isabela Priel e Isabeli Lima, que atravessavam a faixa de pedestre em uma avenida em São Caetano do Sul, a principal avenida da cidade, a Avenida Goiás. Segundo a delegada responsável pela investigação, Kelly Saqueto, apesar de não estar embriagado no momento do acidente, Brendo estava muito acima da velocidade permitida. A polícia aponta que o motorista participava de um possível racha quando atropelou as duas jovens. O caso foi registrado como homicídio e Brendo teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. E as pessoas que nos acompanham por imagens observam os muitos vídeos, né? Câmeras de segurança conseguiram flagrar por vários ângulos o atropelamento, uma cena muito forte. Elas foram arremessadas a 50 metros após a faixa de pedestre. É uma imagem realmente impressionante. A gente até congela no momento do choque do carro contra os corpos das moças. Você, delegado Palumbo, não é a primeira vez que a gente noticia uma situação dessa, né? Carros em altíssima velocidade pelas vias de São Paulo, da região metropolitana, e nesse episódio, duas jovens perderam a vida. O rapaz, o motorista, tem 71 pontos na CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, ele tem esse hábito, né, de não respeitar a lei, delegado Palumbo. Infelizmente, essa não é a notícia que a gente gostaria de comentar, mas não vai ser a última vez que vamos comentar, porque infelizmente se mata muito aqui no trânsito no Brasil. É um indivíduo inconsequente, irresponsável. Ele estava com o carro totalmente adaptado para correr mais, ou seja, mexido. Ele estava em altíssima velocidade, 71 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, contumaz aí no cometimento de infrações do trânsito, não tem nenhum tipo de frenagem, ou seja, ele sequer viu essas duas mulheres que estavam atravessando na faixa de pedestre, passou por cima dela. Foi até difícil parar o carro. E a gente, eu principalmente, que sempre faço muitas críticas pesadas ao Poder Judiciário, dessa vez tenho que aplaudir. Ele foi preso em flagrante por uma decisão do delegado de polícia. Esse indivíduo foi encaminhado para audiência de custódia e, sabiamente, corretamente, o juiz transformou em prisão preventiva, na modalidade de homicídio qualificado, duplo homicídio qualificado. Por que o juiz fez isso? Porque ele agiu, o indivíduo, com dolo eventual. Você está numa via que no máximo é 60 km por hora, você está em altíssima velocidade, com carro totalmente modificado para correr mais. Duas mulheres atravessando na faixa de pedestre. É lógico, ele assumiu o risco, o dolo eventual. É quando você assume o risco de produzir o evento morte. Então, desta vez, eu estou aqui aplaudindo o judiciário. Espero, né, que agora, com certeza, eu já vi que ele tem advogados atuando no caso, eu espero que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando chegar um recurso, um habeas corpus para ele responder em liberdade, que mantenha a prisão. Afinal de contas, essas duas mulheres têm família, têm pai, têm mãe, que estão enlutados, que estão sofrendo, que estão clamando por justiça. E não seria nada justo, nada razoável que depois de poucos dias o indivíduo que mata no trânsito do jeito que ele matou seja colocado em liberdade. Pois é, programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. A notícia em destaque, inclusive, um caso de repercussão, né? Um homem que atropelou duas jovens em São Caetano. Ele tem 71 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, muitas infrações registradas, inclusive por excesso de velocidade. No vídeo que nós apresentamos há pouco, desse acidente, quando ele atropela as duas moças, o impacto foi tão forte, mas tão forte, que ele arremessou as jovens a mais de 50 metros de distância. Bem nesse momento que um carro preto, um carro sedã de uma montadora japonesa, segundo as informações do delegado Palumbo, inclusive um carro todo modificado, né? Modificado para que conseguisse
desenvolveu uma velocidade mais alta. Então, essa aqui é uma avenida muito conhecida na cidade de São Caetano, Avenida Goiás, várias pistas. Ele acelerou, não respeitou o limite da via e acabou possivelmente nem identificando as jovens, né? E acabou atropelando e matando praticamente na hora as duas jovens. Você, Cristiano Beraldo, são pessoas que usam carros como armas, né? Assumem o risco, não respeitam a legislação de trânsito e, por vezes, tiram a vida de pessoas inocentes. Beraldo. Neto, eu analiso essas situações com muita calma, porque nós temos um vídeo onde essas duas jovens atravessaram sim na faixa de pedestre, enquanto o semáforo estava aberto para os carros e fechado para elas. Passa um carro primeiro, então elas estão, ao que parece, conscientemente atravessando a rua com o sinal vermelho para o pedestre. Inclusive a gente tem imagem, se você quiser descrever, a gente vai colocar o trecho que dá para identificar justamente a sinaleira vermelha para pedestres. É isso que você se atentou. Esse é o momento, né, Beraldo? As pessoas que nos acompanham por imagens podem ver, você pode descrever. Então, elas estão paradas na calçada, passa um carro, sinal vermelho para os pedestres. Elas, então, tomam a decisão de atravessar a rua, apesar de estarem na faixa, estão numa via que me parece ser uma via de movimento, a via larga, e quando elas estão chegando já na que parece a terceira e última pista dessa via, o carro vem e atinge essas moças nessa tragédia que tirou a vida de uma forma tão precoce dessas jovens. Então, a gente precisa avaliar com calma porque elas, infelizmente, tomaram uma decisão equivocada de não aguardar que o semáforo ficasse verde para elas atravessarem. O motorista que, ao que parece, tinha o seu carro modificado, mas ter o carro modificado não quer dizer que necessariamente ele estava, naquele momento, em excesso de velocidade. É preciso ter uma informação oficial de qual era a velocidade que ele estava trafegando ali. E, diante deste cenário, ele tinha 71 pontos na carteira. Sim, tinha. Isso pode dizer que ele é um motorista completamente imprudente, que não segue as regras e tem que ser, enfim, punido, ter sua habilitação suspensa. Não sei exatamente qual é a punição que existe para quem tem 70 pontos na carteira. Mas a gente precisa lembrar também que o Brasil não é Estados Unidos e nem Suíça, que as prefeituras, e em nenhum momento aqui eu estou querendo aliviar para para os motoristas irresponsáveis e que se colocam numa posição de representarem um perigo às pessoas que estão transitando pelas ruas, mas é preciso lembrar também que esse negócio de ter pontos na carteira em cidades cuja prefeitura coloca câmeras e muda, como acontece em São Paulo, na própria Marginal Pinheiros, você está vindo a 90 por hora, de repente passa para 60 e já tem uma câmera ali. Então, há toda uma circunstância que precisa ser avaliada com serenidade para que, no momento em que alguém responsável por 2 mortes seja processado e condenado, que isso seja feito da forma adequada e que a gente não avance em ficar apontando dedos e tirando conclusões antes de conhecer todos os detalhes do que aconteceu. Não, esse apontamento do Beraldo é muito importante, porque a gente tem a imagem, inclusive a decisão tomada pelas duas, né? Elas optam em atravessar com o semáforo fechado para pedestres. Mas aí tem um aspecto que a gente precisa considerar em relação à legislação vigente. Lei 9.503, 23 de setembro de 97. Código Brasileiro de Trânsito. Independentemente do semáforo, os pedestres são sempre prioridade no trânsito. É preciso considerar também esse aspecto que envolve a cultura do brasileiro em respeitar a pessoa que atravessa
na faixa de pedestre. Por exemplo, em Brasília. Brasília, salvo engano, há uma dinâmica completamente diferente. A pessoa até levanta a mão e aí os veículos param para que as pessoas possam atravessar aquelas vias. Delegado Palumbo, acho que quer fazer também uma ponderação em relação a isso. É uma responsabilidade compartilhada entre pedestre e motorista de automóvel? Nesse caso, elas tomaram a decisão de atravessar com o semáforo fechado para pedestres. Isso isenta completamente a responsabilidade do motorista, delegado? De jeito nenhum, elas estavam na faixa. Como você mesmo leu aí no Código de Trânsito Brasileiro, a prioridade é sempre do pedestre. Se ele tivesse a 60 km por hora, ele não teria dado essa pancada que ele deu e não teria arrastado essas vítimas a 50 metros. Ele estava em altíssima velocidade. Eu posso falar isso com tranquilidade, eu não tenho laudo ainda, mas eu tenho certeza que vai sair o laudo e ele vai estar muito acima da velocidade que a via empreendia no local. Ou seja, ele agiu com total imprudência. Ele estava, como a gente costuma dizer na gíria, a milhão. Estava chutando, estava pisando fundo. Ele nem viu as vítimas, não tem um sinal de frenagem. Se ele tivesse respeitando as leis de trânsito, ele teria visto essas duas mulheres, não sei se estava olhando no celular, aí eu não posso ser leviano e falar, mas ele teria visto essas duas mulheres a 60 km por hora, ele teria feito ou desviado ou tendo uma frenagem, não tem sequer uma frenagem. Então, a vítima está lá pela faixa de pedestre. E a lei é bem clara. A prioridade é sempre da pessoa que está andando ali em cima da faixa de pedestre. Lá em Brasília, Canhata, você lembrou bem. E o povo lá costuma respeitar bastante. Basta você esticar o braço, eu faço isso por diversas vezes, porque eu só ando de táxi lá em Brasília, não tenho motorista. E eu estico o braço, eles vão parando. Ou seja, a faixa de pedestre é prioridade para as pessoas e não para o veículo. Então, se elas cometeram esse erro, estava amarelando, depois ficou verde, erraram sim, mas isso não vai eximir de responsabilidade um indivíduo que vem a altíssima velocidade, mata duas meninas com um carro totalmente modificado para correr mais, pelo menos foi essa a informação preliminar que eu tenho, com mais de 70 pontos na carteira, ou seja, ele agiu com total imprudência, essas mortes poderiam ter sido evitadas, e mais uma vez aqui eu rendo os meus parabéns a esse juiz que transformou a prisão em flagrante em prisão preventiva. Tem uma pessoa da produção que frequenta a cidade de São Caetano e confirmou uma informação: o limite de velocidade da Avenida Goiás nesse trecho é de 50 km por hora. Mota, quer fazer um apontamento só para a gente fechar? Depois, se o Beraldo quiser complementar, vamos lá, só para a gente virar a página, vários outros assuntos. Vai lá, Mota. É muito difícil a gente chegar a uma conclusão, né? O delegado Palumbo tem experiência com isso, né? É uma experiência que a gente não tem. Agora, uma coisa a gente pode dizer que, sem sombra de dúvida, o Brasil tem dezenas de milhares de mortos em acidentes de trânsito. Se eu não me engano, é um número maior do que o número de homicídios. E pelo que eu sei, delegado Palumbo, me corrija se eu estiver errado, mas nesse momento há 0 pessoas cumprindo pena presas por terem causado acidentes fatais. Ou seja, no Brasil, você faz o que você quiser no trânsito, que para a cadeia você não vai. A regra é leniência e impunidade. O trânsito virou um show de horrores. Eu estou fazendo um julgamento para ver se o que é pior, o trânsito do Rio ou de São Paulo. Eu me espanto quando eu vou para aí, mas eu volto aqui para o Rio. Canhata, eu moro numa rua na zona sul do Rio de Janeiro. Quando você vai atravessar a rua, você tem que olhar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, porque vem vem veículo de tudo quanto é lado. Na minha rua, é uma rua de mão única. Eu para atravessar, só deveria olhar para a direita, que é de onde os carros vêm. Outro dia veio uma moto em alta velocidade, foi por questão de segundos que vocês não ficaram sem comentarista aqui no Pingos nos Is, porque o sujeito veio em alta velocidade. E tem mais, agora tem aquelas bicicletas elétricas que têm a mesma velocidade das motos e não fazem barulho nenhum. As pessoas andam na calçada, na contramão. Então, é um absurdo desprezo generalizado pela vida humana, que tem como origem, a gente já sabe qual é a origem, né? A absoluta impunidade que impera no Brasil. Quer fechar você, Beraldo? Não, eu só queria registrar aqui que, obviamente, primeiro, o delegado Palumbo tem uma experiência que nós aqui não temos, né, dessas percepções
inclusive pela própria imagem, de aferir ali mais ou menos como é que está a velocidade do carro em razão dessa limitação de 50 km por hora. O motorista, inclusive, ele, ao que parece, não sequer buzinou, quer dizer, elas não se mostraram em nenhum momento ali assustadas por algum sinal que receberam e não houve sinal de freagem. Ele podia estar no celular, olhando por rádio, fazendo qualquer coisa e, de fato, ele tem responsabilidade por 2 vidas que foram perdidas. E, por favor, eu não estou aqui para defender absolutamente ninguém que dirige da forma que dirige, mas eu gostaria de chamar a atenção que o Código Brasileiro de Trânsito é uma piada em vários aspectos. O que acontece numa cidade como São Paulo, com esse trânsito de motociclistas entre os carros, é absolutamente absurdo. E o Brasil se compara aos piores exemplos do mundo quando permite algo que só aconteceu porque cederam ao lobby das montadoras de motocicleta. Isso é muito claro. E você tem hoje uma dinâmica onde, por exemplo, Canhato, se protege o ciclista. Agora, faz sentido você estar trafegando naquele trânsito pesadíssimo de motocicleta, caminhão, carro e tal, da Marginal Tietê, por exemplo. E aí tem lá um ciclista, 2 ciclistas, um grupo de ciclistas. É claro que não faz absolutamente nenhum sentido, porque no Brasil a gente vê que conforme aumenta o número de carros, não se melhora a infraestrutura. A solução que é dada é a prefeitura diminuir a faixa de rolamento e espremer mais uma faixinha ali, que é para parecer que fez alguma coisa. O trânsito do Brasil é absolutamente caótico e é caótico com o endosso, com a bênção do poder público, que não está interessado na segurança das pessoas. Aliás, muitos problemas que existem no trânsito, e provavelmente essas moças estavam ali ansiosas para atravessar a rua porque não queriam ficar expostas à insegurança de estar na rua, correndo o risco de serem assaltadas. Isso tudo faz parte da incompetência do poder público. Então não é um problema simples e pontual, é um problema bastante mais amplo que precisa ser observado.